Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nos mantendo, graças à nossa perseverança também. Muito legal a gente cultivar essa sintonia, essa proximidade. Na verdade, nós temos dentro de nós uma decisão fundamental a tomar. A que vibrações nós vincularemos os nossos espíritos às nossas almas? Diga-me o que pensas e o que sentes, eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu, e eu te direi quem és. É uma expansão do que o senso comum já apontava. Há uma lei de atração e as almas mais simples já perceberam como isso funciona. Dizendo, diga-me o que pensas, te direi quem és. Expandindo, diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas, porque atraímos os seres de acordo com a nossa vibração. E eu te direi quem és, porque nós somos o que pensamos, o que sentimos e com quem estamos. Muito legal, não é? Temos conversado nesse nosso espaço, mantido pela nossa boa vontade, sobre o sonambulismo. Essa ferramenta fundamental, essa ferramenta importante, essa ferramenta peculiar que certas almas possuem a partir de uma predisposição física. Muito errados estão aqueles que pensam que os dons do espírito estão na medida da evolução. Todos os dons foram dispostos a cada espírito para o seu aprendizado, para a sua evolução, para a sua cura. Mas não estão dependentes da evolução moral. Tanto é que alguns dos mais inteligentes seres da Terra assumem a posição de maníacos, de terroristas. No nazismo, havia uma reunião de mentes privilegiadas, de mentes muito desenvolvidas intelectualmente, que não deixa a menor dúvida. Propaganda, corrida espacial, muito da medicina, da aeronáutica, modernas, devem seus avanços exatamente às conquistas do nazismo. Que, porém, colocaram todas essas conquistas a serviço do orgulho racial, da opressão, da violência, da tortura, do genocídio. Extremamente importante percebermos isso. O que Kardec, o que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, deixava tão claro. Que a inteligência e a afetividade, a razão
e a fé, os dons do espírito e o senso moral são duas asas de cujo movimento depende alcançarmos o reino dos céus. Termos apenas uma delas, um pássaro com apenas uma asa, não chega a lugar algum. Porque um apoia o outro. A boa utilização dos nossos dons depende do nosso senso moral. Os exilados de outros planetas que colonizaram a Terra, entre os quais está praticamente a totalidade dos encarnados atuais, fomos então, todos nós, seres com grande capacidade intelectual, mas pequena capacidade moral. E utilizando mal os dons que a vida nos franqueou, nos perdemos com esses dons, utilizando mal esses dons, e precisamos reiniciar nossa trajetória num planeta mais primitivo do que o planeta original, no caso, a Terra. Então, nem médiums, nem paranormais, sensitivos, videntes, são seres mais evoluídos. Precisamos todos, especialmente nós que ambicionamos por meios, entendemos a estratégica função da lucidez de valores, da clareza do senso ético, do qual depende o sucesso espiritual das nossas experiências, das nossas vivências, o efetivo avanço de nossas almas. Temos estudado o sonambulismo e hoje vamos continuar nas perguntas 436 a 438, encerrando os estudos dessa fabulosa faculdade espiritual que é o sonambulismo. Vamos lá? 436, Kardec pergunta assim: o sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar onde está o seu corpo físico ou de onde está o seu espírito? E a resposta é: por que essa pergunta, uma vez que o espírito que vê e não o corpo físico? Então, nós estamos condicionados que só podemos ver alguma coisa a partir do nosso corpo para onde estão virados e abertos os nossos olhos. Mas isso é apenas na matéria, é apenas a lógica do corpo. Quando em desdobramento ou quando em transe sonambúlico, não é o corpo que vê, mas o espírito. E o espírito vê através de todo o seu corpo espiritual e não através de uma parte do seu corpo, como se dá na matéria. Como os espíritos já tinham explicado que na quarta dimensão, na dimensão espiritual, vemos por todo o corpo espiritual, eles se remeteram a essa resposta dizendo: por que essa pergunta, uma vez que é o espírito que vê e não o corpo físico? O corpo físico está com o olho fechado. No caso do desdobramento, o corpo está em repouso. No caso do transe sonambúlico,
o corpo está em atividade. Mas em ambas as situações os olhos estão fechados, como via de regra. Então não podia, a visão que o sonâmbulo tem, não podia ser do corpo físico, tem que ser uma visão espiritual. Não é? Pergunta 437. Se é o espírito do sonâmbulo que se transporta e, portanto, vê em outro lugar, diferente daquele em que está seu corpo, porque ele sente em seu corpo físico as sensações de calor ou frio existentes no lugar para onde ele foi transportado. Então Kardec está fazendo menção à seguinte situação. O espírito do sonâmbulo se transporta para outros lugares e sente no seu corpo físico as sensações de frio ou calor que ele experimenta nesses outros lugares para onde foi o seu espírito. Por que isso acontece? E a resposta dos espíritos foi: o espírito nunca deixa inteiramente o corpo físico. Ele conserva as ligações fluídicas que funcionam como condutora das sensações. São ligações célula a célula do corpo espiritual para o corpo físico. E nós já vimos nas etapas anteriores do estudo que o sonâmbulo distancia o seu espírito do corpo, mas não rompe esses vínculos. A ruptura dos vínculos se dá apenas na morte. Então, se as ligações permanecem, se ele conserva as ligações fluídicas que funcionam como condutora das sensações, quando duas pessoas se comunicam, comparam os espíritos, de uma cidade a outra por meio da eletricidade, que naquele tempo era o vínculo do telégrafo e que depois seria o vínculo do telefone e atualmente o vínculo do celular. O fio que liga seus pensamentos é a eletricidade, é a sintonia, conforme o tipo de aparelho. Por isso, elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então, um sonâmbulo vive uma interexistência, vive os dois ambientes ao mesmo tempo do seu corpo físico. Vem a captação de sensações que são transmitidas ao seu espírito. Mas o caminho inverso também existe, já que as sensações recolhidas pelo seu corpo espiritual também são transmitidas ao seu corpo físico. De forma que ele capta, processa e sintetiza as sensações auferidas, angariadas, captadas nesses dois polos, nesses dois corpos que ele possui, o físico e o espiritual, e que se comunicam através dessas ligações fluídicas. Não é interessante? Espíritos mais evoluídos que dominam a técnica podem fazer isso por vontade própria. O sonâmbulo, pela sua capacidade, que tem origem animal, material,
corporal, física, ele faz isso sem dominar, sem entender, mas tem essa sensação. Então, os dons espirituais, todos, mediúnicos, paranormais, eles podem ser manifestados e vividos em consciência, quando o espírito conhece o funcionamento desses dons e os dirige, ou em inconsciência, quando ele não conhece o funcionamento desses dons e é dirigido por eles. É mais ou menos como uma pessoa que está em cima do cavalo, mas que não conhece a função das rédeas e não sabe como dirigir o cavalo. De forma que, quando o cavalo está com fome, esse cavaleiro é levado, sem que possa controlar nada, para o lugar onde tem mais ração ou mais capim. Ou, na época do cio, vai ser levado até uma égua, se o seu cavalo é do sexo masculino, sempre obedecendo à lógica, aos instintos, às necessidades do cavalo. Nós também temos um animal em nós e temos um homem em nós, um ser humano. Conforme a consciência que tenhamos da força do instinto, da força da consciência, da força da inteligência, nos deixaremos dominar pelo animal, pelo homem, pelo anjo que há em nós. Por isso os antigos falaram: decifra-me ou te devoro. Conforme a dimensão interior que nós conhecermos, reconhecermos e dominarmos, seremos dirigidos pelo animal em nós, pelo homem em nós ou pelo anjo em nós. Veja a importância do autoconhecimento, do conhecimento das leis da vida e das faculdades da vida, e da prática do bem, capaz de ativar, realizar e potencializar todos os dons sociais, exteriores, como a riqueza, o poder, a beleza, os dons da matéria e os dons do espírito. Todos eles, para serem bem utilizados, demandantes, dependentes do grau de consciência, de ativação dos dons de Deus que cada um tiver. Por fim, a última pergunta faz exatamente menção a isso. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade sonambúlica influi no estado do seu espírito após a morte? E a resposta é: influi muito. Assim como o bom e o mau uso que o homem faz de todas as faculdades que Deus lhe deu. Então a qualidade da nossa vida após morte depende da qualidade da nossa vida na matéria, da nossa vida na vida. Quem quer ter uma boa morte e uma boa vida após a morte, precisa ter uma boa vida na matéria. É dessa qualidade da vida na matéria e a qualidade da vida que depende toda a vida posterior. E essa qualidade da vida na matéria depende da nossa lucidez
espiritual, da clareza de valores, da clareza de consciência que nós possuímos. Louco é aquele que quer ter muitas potencialidades sem ter um projeto de boa utilização. Loucos somos nós quando vamos para uma fila de loteria e queremos muito dinheiro, apesar de vermos tantas pessoas se perderem por dinheiro, inclusive ganhadores de loteria. Loucos somos nós quando nos candidatamos a cargos públicos e queremos possuir poderes, mesmo vendo em abundância os detentores de poderes políticos se perderem fragorosamente à nossa vista. Loucos somos aqueles que tudo fazemos por ter beleza física, apesar de vermos todos os dias pessoas se perderem por mal utilizarem as capacidades dos seus corpos, as belezas dos seus corpos. Sábia é a vida, que vai nos dando possibilidades de acordo com nossas capacidades. Se nós queremos mais, precisamos entender a lógica da prosperidade anunciada por Jesus. Sejamos bem no pouco, ou seja, naquilo que a vida já nos propõe agora, porque só assim receberemos mais, acessaremos o muito. Assim é por toda parte, assim é na escola, assim é no trabalho. Quando vamos bem no pouco, mais nos é dado. E Deus funciona assim conosco. Dediquemo-nos ao bom uso do tempo, do pensamento, da afetividade que todos nós possuímos hoje, porque é com esse bom uso que nos habilitaremos ao bom uso de maiores capacidades sociais, intelectuais e espirituais. Que assim seja com todos nós. Vamos então, primeiro compartilhando esse alerta para toda a humanidade que tanto ambiciona meios, sem se questionar se está habilitado a dar bons fins para esses meios. Que todos nós possamos dar pelo menos tanta importância para a busca dos meios, quanto para a lucidez ética, moral, consciencial. Jesus disse: meu Pai e eu somos um. E é dessa unidade, dessa integração, dessa religação de Jesus com Deus, chamada consciência, que vem a sua efetiva evolução moral. Claro que são fantásticos os milagres, as curas que Jesus exemplificou. Mas essa mesma capacidade de produzir milagres e produzir curas nas mãos de um espírito sem lucidez moral, consciencial, teria sido mais um dos milhões de casos de desastres, de fracassos que vem se repetindo na vida de tanta gente e que com certeza em algum grau já aconteceu em nossas próprias vidas. É por caridade, por piedade de cada um de nós, por misericórdia, que Deus não nos propicia tantos poderes quanto nós ambicionamos. A fama, o sucesso, o dinheiro, o poder, a beleza nos são dadas na medida do que nós temos efetiva capacidade de boa utilização.
Utilizemos bem já todos os poderes de que dispomos, porque a vida certamente nos dará, em outras existências ou nessa mesma, muito maiores possibilidades. Muito bom. Vamos saudando todos os amigos. Gugu Souza, muito bom. Exercitamos com a amiga a gratidão em todos os momentos. Adelaide Dias, Edson Cambaúva, muito bom estarmos juntos mesmo. Andréa Santos, muito boa noite. Osório Simões, muito boa noite. Enir Cajazeira, muito boa noite. Que possamos compartilhar esses alertas tão importantes, mentalmente, energeticamente, transmitido a toda a Terra, essa consciência, essa importância da busca ética e moral, ou antes, ou pelo menos ao mesmo tempo, dos poderes sociais, espirituais, intelectuais que tanto ambicionamos. Graças a Deus, um grande prazer aprendermos juntos que ninguém mais teime nessa atitude maluca de buscar meios sem um projeto claro. A mesma pergunta que deveríamos todos os eleitores fazer a um candidato que pede o nosso voto, que é: qual o seu projeto? Como você pretende usar esse poder? Deus faz para nós, que também pedimos poderes ao Pai. Como você pretende usar o dinheiro, a beleza, a fama? Será que você realmente tem lucidez para bem utilizar tantos poderes como você ambiciona? Porque se não tivermos, e não temos na maioria das vezes, o desastre, o fracasso é quase inevitável. Que assim não seja. Utilizemos bem o poder pequeno que nós temos hoje. E certamente assim nos candidataremos, nos habilitaremos a muito maiores possibilidades no futuro. Paz e bem, muito feliz por aprendermos juntos. Amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até amanhã.